Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos entrar no primeiro capítulo do livro Perturbações Espirituais. É o primeiro capítulo, e olha o título do primeiro capítulo: Intercessão Providencial. O céu estava recamado de estrelas lucilantes, como lanternas mágicas, que dilatavam claridade pelo zimbório azul turquesa. Leve brisa acariciava o arvoredo e conduzia delicado perfume de azaleias brancas com bordas de luz. Aves de plumagem incomum voavam sobre os jardins que adornavam o centro de comunicações da nossa esfera de ação. A pouco e pouco começaram a chegar os convidados para a efeméride anunciada com antecedência. Fôramos informados que nobre mensageira de instância superior viria comunicar-se conosco, obedecendo a uma programação adrede organizada para socorrer algumas instituições espíritas terrenas seriamente sediadas por tenebrosa organização do mal. Labores, antes realizados com abnegação, agora sofriam sórdida perseguição de inimigos do progresso já desencarnados, que se comprazem em semear intranquilidade entre as criaturas, em perversa conspiração contra a ordem e o desenvolvimento moral. Especialmente convidados, Dr. José Carneiro de Campos, eminente médico dedicado ao humanitarismo, que no orbe se destacara pela cultura, retidão de caráter e sacerdócio invulgar na medicina, ao lado de outros servidores do bem. Igualmente nós outros deveríamos fazer parte de um grupo de atendimento aos corações aflitos, aprisionados nas mais asfixiantes da rude santíssima. Às 20 horas, a sala encontrava-se repleta, tendo o nosso respeitável administrador, o Ovídio, no palco onde se destacava a mesa florida, ornamentada com esmero. Neste momento, adentrou-se a ilustre visitante, cercada por carinhoso grupo de espíritos iluminados que a acolitavam com respeito e admiração, bem como com os recepcionistas destacados para conduzi-los ao palco. Recebidos com especial carinho pelo nosso diretor, foram encaminhados a lugares especialmente reservados, sendo a gloriosa visitante levada a um assento de destaque entre os responsáveis pela nossa comunidade espiritual. Claridade diáfana dominava o imenso recinto que tinha um teto transparente, através do qual podíamos ver a noite exuberante e rica de astros faiscantes. O mestre de cerimônias assomou ao tablado e um grupo de crianças começou a cantar o Adeste Fidelis, também chamado hino português, composto por Dom João IV, convidando todos os fiéis ao Evangelho a permanecerem de pé. Nosso administrador levantou-se como todos os presentes e, logo após, orou com sentida emoção, enquanto a psicosfera ambiental ficou saturada de energias que se materializavam como suave orvalho
perfumado que a todos o impregnou. De imediato, apresentou a venerável senhora, desencarnada, cuja aura refugia em tonalidades diamantinas, demonstrando o seu estágio evolutivo. Referiu-se o irmão Ovídio que se tratava de servidora cristã, desde há muitos séculos, mas que durante a existência do Santo de Assis sacrificara-se na ordem das Clarissas a fim de manter a pulcritude dos seus ensinamentos, preservando os votos de caridade, de pobreza, de humildade, de entrega total a Jesus e de virgindade. É só um adendo aqui, né? Como a esfera, né, a egrégora franciscana é presente, né, no desenvolvimento da humanidade da Terra, né? Frequentemente a gente ouve falar do próprio Francisco, de Clara, ou de alguém muito ligado a eles, né? Como agora uma Clarissa que vem para dar o suporte, né, a esse novo trabalho que eles vão dar, né? Então, né, é só isso. Como essa egrégora franciscana é forte aqui no nosso orbe. E se destacam pela alegria e humildade, né? Servir com alegria. Os franciscanos, eu tenho estudado muito, né? Desde que a gente pegou o livro de Francisco, sobre a vida de Francisco, os franciscanos, a ordem franciscana. Humildade e servir. Servir com alegria e com humildade. Aí são as pessoas que destacam, né? A gente fica tão soberbo às vezes, né? Vamos lá. Sem os encômios constrangedores, muito comuns na convivência terrena, a biografia era destituída dos elogios dispensáveis, sendo fiel à estatura moral da abençoada entidade. Ao silenciar, a visitante ergueu-se e, com leve sorriso no rosto, angelical, saudou-nos com simplicidade, dizendo-nos: a paz de Jesus esteja convosco. Venho em nome do amor não amado, rogar-vos ajuda para a comunidade cristã espírita, que neste momento experimenta severos testemunhos. O amor a Jesus, em todas as épocas da humanidade, sempre tem provocado a ira dos adversários da verdade que o temem, investindo com ferocidade, contra os seus vexilários da ilusão de que, ao destruírem os seus corpos, aniquilam os seus ideais libertadores. Não ignoramos que a força do mal, ensandecidas e furiosas ante o crescimento dos adeptos do Consolador, que vem recuperar os espíritos enfermos, desertores e extraviados, a fim de trazê-los de volta ao Cordeiro de Deus. Sentem-se ameaçadas e, após reorganizações bem urgidas, atacam-nos com incremência, tanto de forma sutil como enfrentamentos dolorosos. Utilizando-se da debilidade moral de muitos conversos que não amadureceram psicologicamente nos estudos sérios do espiritismo. Deles se utilizam como insatisfeitos e agressivos, perturbadores das hostes doutrinárias, de modo a criarem situações embaraçosas, de difícil solução,
pelos arrastamentos de outros invigilantes que a ação maléfica proporciona. A intriga e a infâmia, a intriga, desculpa, viu? A intriga e a infâmia, armas mortíferas de grande alcance, são utilizadas para denegrir os companheiros, lançá-los uns contra os outros, com desgaste de energia e de tempo, mal baratados inutilmente. Eu vou chamar a atenção por isso aqui, porque é tão fácil criar intriga, né? É tão fácil. A intriga e a infâmia, armas mortíferas e de grande alcance. A gente tem que estar sempre com muito cuidado, né? E é interessante, né, o que ele fala aqui, né? Quanto mais, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter passado por isso em algum momento, né? Quanto mais tu tenta acertar, parece que mais erradas as coisas parecem querer dar. E às vezes é isso, às vezes é só coincidência, mas às vezes pode ser isso também. Algum chamamento do passado que não quer que você mude de direção, que você pare de andar do lado dele, e eles reclamam, eles chamam de volta. Eu achei muito interessante aqui essa coisa que ele diz um pouco mais em cima, né? Que ele vai como se diz, vai na ferida, né? Naquele pessoal que já faz parte, né? De algum trabalho, de uma casa espírita, mas ainda tem uma facilidade de escorregar, né? Então eles vão ali no ponto para estimular aquele ponto e a partir daquele momento de distração eles irradiam aquele desequilíbrio para tudo ao redor, tudo em volta. Vai, Claucinha, diga. Oi, eu tenho uma experiência para contar, eu não sei, eu não resolvi, né? Mas quem sabe até vocês podem me ajudar. Eu tive um encontro, né, nessa quinta-feira, no feriado, com os amigos. Gente, mas tem uma amiga, ela é minha amiga, mas tem uma amiga e eu não consigo lidar com ela. Eu me sinto mal perto dela. Eu me sinto assim, sabe assim, com pensamentos horríveis em relação a ela, gente? Nossa, eu tive assim um dia de orações o dia inteiro, porque eu me aproximava dela, eu passava mal. Eu estava tão agoniada. E desde lá para cá, né? Hoje é sábado, foi quinta-feira, não é a primeira vez, foi quinta-feira. Eu venho pensando muito nela, e toda vez que eu penso, eu faço oração. Porque ela é uma pessoa, ela julga demais, sabe? Ela condena demais. Então, o que sai da boca dela é só condenação em relação a todo mundo, inclusive a mim, né? De vez em quando ela me dava umas patadas, de vez em quando ela me dava uns fora. Gente, como é que a gente lidar? Como é que eu vou fazer com isso? Porque ela faz parte do meu ciclo de amizades, a gente se encontra constantemente e me incomoda tanto, gente, mas me incomoda tanto. Bom, Aí, nessa passagem aí, eu pensei assim, cara, será que tá aí para mim ver alguma coisa, né? Para mim aprender alguma coisa, para mim crescer em algum momento? Ou coisa difícil, né? É difícil. Mas eu vou pegar o exemplo, vou falar aqui, o Ismael não está participando aqui hoje, mas ele já colocou no grupo, né? Então vou contar uma história do Ismael. O Ismael tinha um amigo assim, né? Que ele não aguentava. Ele estudava em Campinas, acho que era em Campinas. Aí ele estudava tinha uma biblioteca num seminário lá, e tinha um padre muito legal, chamava Padre Ricardo. Aí ele foi contar essa história para o Padre Ricardo, igualzinho a sua história. E todos nós temos, né? O Silvio também contou de um amigo aí também, que ninguém aguentava ele, que o Silvio vai e ajudava ele, estava com ele. O Padre Ricardo falou: aproxime-se, todo mundo tem um lado bom. Em vez de você pôr o foco no lado ruim da pessoa, põe do lado bom. Enobrece essa pessoa no lado bom que ela tem, né? Que o outro lado vai enfraquecendo. E isso você vai fortalecendo. E essa pessoa hoje é um grande amigo do Ismael.
mas não é fácil. Eu tenho uma visão assim da espiritualidade. É muito fácil amar quem te ama. É essa pessoa que precisa do seu amor. Essa é uma oportunidade que você tem de crescer. Eu estava lendo Sai Baba, né? Estava conversando com o Silvio aqui antes de começar. Gente, eu estou gostando tanto desse livro, desse Sai Baba. É, é, e eu vou voltar na frase de Jesus: amai o próximo como a ti mesmo. Você ama seu filho. Você ama seu filho como você se ama? Você reconhece o seu amor em você? A magnitude do seu amor. Esse amor de mãe que você ama pelo seu filho. Você ama você? Quando a gente faz esse amor crescer, esse amor incondicional crescer, ele é um amor incondicional. Aí você vai amar essa amiga sua tanto e vai conversar com ela, enobrecendo as coisas boas que ela tem, aí do outro lado você não precisa criticar tanto. Você está certa, mas não precisa criticar tanto, né? Às vezes a gente criticando, a gente acha que está ajudando e a gente magoa as pessoas. São Francisco, a gente estava falando dos franciscanos agora há pouco, né? Eu acho tão bonita aquela história que o São Francisco ia viajar pelas terras onde Jesus passou, né? E ele só podia escolher alguns discípulos para ir com ele, né? Todos queriam ir, né? Como é que ele fez? Ele pegou uma criança e falou para eles escolherem, para que não criasse ciúmes, não criasse inveja. Olha o cuidado de Francisco com os outros, né? Então, o Jair está na fila. Vai ser de Jair. Glaucio, abençoado seja você por ter uma amiga assim, que é a forma que Deus tem para pegar todas as arestas do passado e ter que ser trabalhado. E o trabalho envolve tudo isso que o Rômulo está falando, que o Silvio está falando, que nós lemos no livro. São oportunidades que a gente não deve deixar de escapar. Eu tenho problemas assim? Tenho. E vou lutando, e vou lutando. Eu tenho certeza de quando eu me desencarnar, o que eu tinha por essa pessoa no início vai ficar bem mais reduzido do que quando eu entrei. Não é o suficiente, não é o ideal, quer dizer, não é o ideal, mas é o caminho. Valeu, um beijo. Beijo. Diga, Silvio. Obrigado, Jair. Só voltando um pouquinho no texto, nesse parágrafo do utilizando-se, Glaucio, olha só. Utilizando-se da debilidade moral de muitos conversos que não amadurecem psicologicamente nos estudos sérios do espiritismo, deles se utilizando como insatisfeitos e agressivos perturbadores das hostes doutrinárias, de modo a criarem situações embaraçosas, de difícil solução, pelos arrastamentos de outros invigilantes, que a ação maléfica proporciona. É exatamente isso. Tem aquela história, né, que todo mundo já ouviu, né? Reconcilie, para você se reconciliar com seu inimigo enquanto está ao lado dele, mas ao mesmo tempo, a espiritualidade deixa bem claro, esse reconciliamento é se for possível. Se não for possível, você parte a fazer a tua parte. Você não deseja mal a ele, não compartilha dos momentos de maledicência, de irritação, de crítica dele, mas assim, também não deseja nenhum malefício a ele. O que todo mundo vem dizendo aqui, né? Você continua convivendo com ele, mas sem deixar que aquilo te influencie, te pressione. E assim, você disse, toda vez que você pensa nela, tu reza por ela. Você quer melhor do que isso? Você quer uma ação mais fraterna, mais amorosa do que isso? Uma pessoa que você não se sente bem, que te envolve em energias que você se sente desconfortável, e a tua reação é o quê? Orar por ela. É exatamente o nosso papel. Você está cumprindo exatamente, Glaucia, o que toda a espiritualidade que nos guia pede para a gente fazer. Então, você não tem que ter a menor dúvida. Só cabe a gente que está ao teu redor aplaudir, porque você está fazendo, mesmo sem ter consciência, sem achar que está resolvendo, cumprindo o seu papel de acordo com o que a espiritualidade prega. É para se conciliar. Mas se não dá,
Então ajuda do jeito que dá, envolve ele em boas orações, em boas vibrações e segue a sua vida. E não se deixa ser arrastado pelas mesmas vibrações que ela insiste em manter. Vai, amor. Uma coisa que eu vejo, assim, Glaucia, é que você já conseguiu ver esse tipo de comportamento dessa amiga. Às vezes a gente está num meio e a gente não consegue nem ver, está ali naquele burburinho, não sei o que, e às vezes a gente deixa passar despercebido. Só que você já conseguiu caminhar para frente de uma forma que aquilo te incomoda. E você já consegue ver que aquilo que essa pessoa faz causa um incômodo que não deve ser só em você, em outras pessoas deve ser também. E o que que você faz? Você reza por ela, você dá um presente para ela. Então, assim, é um aplauso realmente, como o Didi falou, para você. Era só isso. Não, estou apenas tentando. Foi a Mas- maneira que eu achei para assim, aliviar, assim, egoisticamente o meu lado, né? Aliviar os meus momentos, porque eu estava muito agoniada, meu coração estava muito apertado. Eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí, de lá para cá, eu comecei. A hora que vem na cabeça, aí eu paro, mentalizo ela, né? Foco em coisas boas, igual o Silvio falou, e a gente vai tentando, né? Vamos tentando. Glaucia, nunca é egoisticamente, porque tanto as tuas orações, as tuas vibrações positivas, não vão só para ela, que começa a irradiar tudo ao seu redor, como as delas também não. Então, nunca é egoisticamente, porque você fazendo esse trabalho, você está, de alguma forma, auxiliando também pessoas que sentem a mesma aversão, mas que ainda não despertaram para realmente começar a fazer nada em relação a isso. Só se afasta e pronto, fulano é um saco, vou embora, quanto mais longe, melhor. Então você está ajudando essas pessoas também, porque à medida que você envolve essa pessoa em boas vibrações e com o tempo vai diminuindo, como o próprio Rômulo falou, com o tempo isso vai diminuindo, né, essa irradiação desarmonizada dela, ela para de agir negativamente em outras pessoas também. Então, por mais que a gente pense, o Rômulo fala muito em ego, no egoísmo, na verdade a gente nunca é puramente egoísta. Porque a gente sempre, mesmo que na nossa cabeça esteja fazendo por nós, aquilo está ajudando alguém ao redor sem que a gente perceba. E a espiritualidade trabalha muito assim, com coisas sutis que a gente começa a fazer sem perceber, modificações que a gente começa a ter de atitude, de atos, de formas de falar, que começam a te beneficiar e começam a beneficiar uma série de pessoas ao teu redor. E você nem se dá conta. Você está contando um caso particular, mas eu duvido que todo mundo aqui não tenha uma situação um pouco semelhante, que foi se modificando e passou a se esforçar por algo, por alguém que não lhe era agradável, pensando talvez primeiro em se livrar daquela influência, mas agindo sobre ela e sobre tudo ao redor dela também. Se você ajudá-la a modificar as energias dela, quantas pessoas, Glaucia, você vai ter beneficiado? Do lado de cá e do lado de lá. E quanto aprendizado essa amiga não traz? As outras pessoas não incomodam. Estão lá, uma coisa. Ela faz você aprimorar. O que o Djaí falou, né? Agradecer essa oportunidade. Porque ela traz aprendizado. Primeiro, exercer o perdão. E perdão porque essa pessoa traz o aprendizado. E orar para o bem, né? Vamos terminar vamos ver se termina esse parágrafo, vamos lá? Obrigada, eu não tinha pensado por esse lado, eu não tinha Nós pensado que assim. agradecemos por compartilhar. Embora pregando-se a tolerância, não a praticam, antes mantêm justificáveis ressentimentos
filhos do orgulho em predomínio e da presunção doentia. Por mais que se exore a necessidade da prática do perdão, olha o que a gente estava falando agora. Por mais que se exore a necessidade da prática do perdão, da gentileza, da caridade, no trato com todos, comportam-se armados e muito sensíveis a qualquer palavra de admoestação que interpretam conforme sua doentia, sua situação, de modo a abrir feridas nos sentimentos debilitados. Atormentados pelas paixões servis, transformam os núcleos espíritas que devem ser dedicados ao estudo, à oração, ao recolhimento dos sofredores, a santuário de comunhão com o mundo espiritual superior, em clubes de futilidades, de divertimentos, de comentários deserosos, de convívio para o prazer e das lancharias comuns. Lentamente, substituiu-se a seriedade da mensagem por anedotário, chulo e vulgar, de duplo sentido, o que deixa doloridas frustrações naqueles que buscam amargurados, sofridos, com o coração ferido e a mente atormentada. Nós vamos ter que parar, né? 8h30. Mas essa oportunidade que você está dando para a gente, Glaucio, de compartilhar isso aí, porque o importante dessas leituras é trazer a parte vivencial, né? Então, obrigado por compartilhar com a gente, Glaucio. E é exatamente isso que a leitura nos traz, né? Como se diz, foi lido para mim. A gente sempre tem isso. Acho que a Neuza falou isso outro dia, né? Toda vez que a gente chega em algum lugar, parece que é tudo para gente. Para nós É todos. verdade, é para todos nós. Obrigada por compartilhar, Glaucio. Obrigada a vocês por escutar. Porque o aprendizado é de todos, não é só seu. Sim. Essas situações se repetem na vida de todas as pessoas. Então, muito obrigada.